Está no ar o canal HAM-TV. Graças a Deus, estamos entrando no ar mais uma vez aqui no canal HAM-TV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. Vamos fazer escritura, porque nós temos mais um assunto importante para tratar com as pessoas. E eu, antes de tudo, eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo, as pessoas que têm assistido meus vídeos e têm se inscrito no meu canal, né? Que Deus ajude cada um de vocês e continue conosco assistindo nossos vídeos. E eu quero também dizer para as pessoas que podem mandar suas sugestões, suas perguntas, suas críticas. Faça uma conexão conosco, entrando no nosso canal e faça o que você achar que é bom. Mande suas perguntas, dúvidas, crítica. Nós estamos prontos aqui para ajudar você naquilo que nós podemos fazer. Muito bem, vamos para as escrituras. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo de número 15. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, que diz aqui a palavra de Deus: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pode contar do que passou. Deixa eu repetir mais uma vez essas escrituras. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pode contar do que passou. Que Deus abençoe sua palavra. E hoje nós temos um assunto, irmãos, meus amigos ouvintes, meus associados do canal HAM-TV. Um assunto muito importante e uma doutrina que é pouco falada no meio do cristianismo. Hoje vamos falar sobre predestinação. Uma palavra um pouco estrambólica, uma forma de falar, mas é uma doutrina que está nas escrituras e poucas pessoas sabem o que é isso. Pergunte para qualquer pessoa cristã, pessoas religiosas, pessoas que fazem parte da igreja, o que é predestinação? Hein? Será que ele sabe explicar sobre isso? O que é predestinação? Será que as pessoas têm uma linha correta sobre isso? Pergunte aos pastores, aos teólogos. Os teólogos vão dizer para você que isso, alguns vão dizer que não entendem essa doutrina. Outros vão dizer que isso é um ensinamento de demônio, porque eu já vi alguns teólogos falar que predestinação é coisa do diabo. Mas a Bíblia é bem clara nessa doutrina. E hoje vamos mexer nesse ponto. Predestinação. É o nosso assunto do nosso programa hoje. Aqui no canal HAM-TV. Agora, a palavra predestinação, o dicionário da língua portuguesa, dá vários significados para essa palavra. Por exemplo, ato ou efeito de predestinar. Isso aqui é um dos significados que o dicionário da língua portuguesa dá para a palavra predestinação. E também é a capacidade de Deus de discernir brevemente. É a capacidade de Deus de decidir brevemente. São um dos significados que o dicionário da língua portuguesa dá para a palavra predestinação. Ato ou efeito de predestinar, determinação antecipada e a capacidade de Deus de decidir brevemente. Agora, a palavra predestinação, no original, no grego, na palavra raiz, no idioma que foi escrito no Novo Testamento, a palavra predestinação vem da palavra grega prorósilo. Prorósilo, essa é a palavra grega para predestinação
que significa anteriormente determinado. Isso é no original grego. A palavra predestinação vem de uma palavra grega, prorósilo, que significa anteriormente determinado. Isso é o que significa a palavra predestinação no original grego, no seu idioma de origem. Mas, meus amados irmãos, como eu falei no início do programa, essa doutrina, eu quero deixar isso bem focado, essa doutrina, porque a predestinação é uma doutrina da Bíblia. E aqui existem vários, eu quero mostrar aqui várias escrituras que falam sobre a predestinação. Mas tem algumas pessoas que elas dizem que não existe predestinação, sabe? Outras pessoas, outros pregadores, outros teólogos que pregam sobre esse assunto, pregam de uma forma errada. Por exemplo, Calvino. Calvino, todo mundo conhece, os pregadores, os teólogos. Eles sabem que Calvino foi o fundador da igreja presbiteriana. E Calvino acreditava na predestinação. Agora, a forma que Calvino pregava a predestinação não combinava muito com as escrituras. Por quê? Primeiro, ele dizia que só quem era predestinado para se salvar eram os ricos. Eram os ricos. E os pobres eram predestinados para se perder. Então, isso aí é por isso que muitas pessoas não acreditam nessa doutrina, porque existem vários pontos, várias linhas de pensamentos teológicas sobre o assunto, mas eu quero te mostrar aqui a forma original. Você quer dizer, mas irmão Jailson, existem muitos pregadores, muitas linhas, e o senhor está dizendo que vai mostrar a forma original? Por que eu quero dizer isso? Porque Deus envia um profeta. E quando Deus envia alguém, essa pessoa ela tem que seguir a linha correta. E Deus enviou um profeta. E ele trouxe o ensinamento correto sobre predestinação. O sétimo anjo, o William Marlon Branham, o profeta que Deus enviou para o nosso tempo, para a nossa geração, ele trouxe o ensinamento correto da doutrina da predestinação. Eu quero aqui mostrar algumas escrituras que falam sobre predestinação. E eu quero deixar isso aqui para os pregadores que não creem na predestinação, para os teólogos. E que vocês quiserem deixar seus comentários, seu comentário, sabe, sobre isso, pode entrar no nosso canal e pode deixar o seu comentário sobre esse assunto. Eu quero primeiro ler aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 22, que tem uma escritura que fala sobre isso. Mateus 24, versículo 22 do Evangelho de Mateus. Veja o que é que a Bíblia diz. Isso aqui é predestinação. Não tem como dizer que não é. Veja o que é que a Bíblia diz. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa de quem? Por causa dos escolhidos. Mas eu não quero trazer nenhum comentário, eu quero deixar isso no ar, para que os pregadores, para que os crentes, para que os teólogos possam entrar no meu canal e possam deixar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, a sua avaliação sobre isso. Vamos para outra escritura. No Evangelho de João, capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, veja o que Jesus Cristo diz aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele diz: não me escolheste vós a mim. Olha o que ele diz aqui. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vedes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Preste atenção no que Jesus disse. Ele disse que não foi o discípulo que escolheram Cristo, mas foi ele que fez essa escolha. Foi ele que fez essa predestinação. Então, quando Jesus apareceu em cena, ele já sabia quem eram as pessoas que ele já tinha escolhido para fazer parte do seu ministério.
Mas vamos continuar. E eu quero ler mais outra escritura que fala dessa doutrina da predestinação. Eu quero aqui em Romanos capítulo 8, esse versículo aqui, essa escritura aqui é muito profunda. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Preste bem atenção, meu amado irmão, meu amigo ouvinte, pastores, teólogos, padres, missionários. Preste bem atenção. Romanos 8, 29, versículo 29 até o versículo 30 de Romanos 8. Diz aqui, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para que seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção às palavras de Paulo. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou a estes também o justificou, e os que justificou a estes também o glorificou. Olha, quando Deus te predestina, Ele te chama. E quando Ele te chama, tu és justificado, tu és santificado e é batizado com o Espírito Santo. Mas existe uma predestinação. É o que a Bíblia está falando aqui sobre predestinação. E eu quero que você, meu amado irmão, você, pregador, você crente, você o que for, preste atenção nessas escrituras, que isso aqui é a doutrina da Bíblia. Predestinação é uma doutrina correta das escrituras. O problema é que muitos pregadores, muitos teólogos, eles não conseguem entender as escrituras porque não tem profeta. Eles têm teologia. E teologia não combina com a Bíblia. O que combina com a Bíblia é a revelação da palavra através de um profeta. E Deus enviou o seu profeta, William Marumbrana, o sétimo anjo, para cumprir Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e Apocalipse 10, versículo 7, Apocalipse 8, versículo 13. Deus cumpriu a sua palavra. E o seu profeta veio e trouxe o verdadeiro ensinamento sobre predestinação. Vamos continuar mostrando mais escritura que fale sobre esse assunto, sobre a predestinação. Aqui em Efésios, capítulo 1, Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que fica depois de Gálatas. Efésios, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Veja o que é que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. Diz assim, ó. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja o que é que a Bíblia está dizendo aqui. Que fomos predestinados. Deixa eu repetir só o versículo 5 de Efésios capítulo 1. E nos predestinou. Nos predestinou. E o que significa a palavra predestinação? Ato ou efeito de predestinar. Isso é no dicionário da língua portuguesa. No grego, vem da palavra grega prorose, que significa anteriormente determinado. Antes de você nascer, antes de você vir ao mundo, Deus te predestinou. Isso é as escrituras. Isso é a doutrina da predestinação. Agora, deixa eu repetir mais uma vez esse versículo 5 de Efésios 1. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, essa é a realidade da Bíblia. Esse é o assunto das Escrituras. Mas deixa aqui eu ler agora o versículo 11 de Efésios capítulo 1. Veja o que Paulo diz aqui, ó. E nele digo que em quem também fomos feito herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Você veja que Deus tem um conselho. Agora Deus não pergunta a ninguém, não. Ele pergunta a ele mesmo. É um conselho de sua vontade, da sua própria vontade. Não precisa ninguém vir a Deus dar conselho a Deus. Ó, Senhor, aquele rapaz ali, ó. Aquele ali, não. Deus não precisa disso porque Deus é sábio. Deus é infinito. Nós que precisamos de aprender todo dia. Todo dia nós precisamos de aprender alguma coisa, mas Deus não. Deus é o soberano. Ele é infinito. Ele não precisa pedir conselho a ninguém. O que ele faz está feito e acabou-se. Agora nós não. A gente hoje faz uma coisa e amanhã a gente tem de estudar novamente para ver o que é aquilo e perguntar a fulano, e aí, Bertrando, mas Deus não. Deus é soberano. Deus é supremo. Mas esse é o assunto que nós estamos lembrando aqui. Então, se nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É a Bíblia falando sobre a predestinação. É as Escrituras falando sobre isso. Mas deixa aqui, meu irmão. Eu acho que já está bom demais essas escrituras que nós lemos aqui, falando sobre predestinação, e eu quero deixar isso no ar, porque eu li aqui, não expliquei nenhuma delas, e eu quero que vocês que assistem os meus vídeos, que vê os meus vídeos na internet, que entra no meu canal HMTV, deixe seus comentários sobre isso e veja o que a Bíblia ensina sobre isso, e tire suas dúvidas, mas eu quero ir mais adiante sobre esse assunto que nós estamos falando hoje, que é predestinação. E eu quero mostrar aqui 3 coisas sobre a predestinação. Isso é para deixar bem claro e você possa entender o que significa na realidade essa doutrina. Porque é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina antibíblica. A predestinação é uma doutrina da Bíblia. Agora o problema é que os pregadores, os grandes pregadores que nós temos, os teólogos, eles querem ganhar dinheiro do povo, eles só pensam em ganhar dinheiro, eles só pensam nas coisas materiais. E esquece de ser essas pessoas. Pergunte aos irmãos sobre essa doutrina, que ninguém sabe explicar sobre a doutrina. Pergunte, porque hoje não se ensina a doutrina nas igrejas. Não. Hoje tem campanha da corrente, a campanha dos empresários, a campanha de quebrar maldição, a campanha não sei de quê. É só campanha. Está parecendo um partido político cheio de campanha. Mas a doutrina da Bíblia, ele não sabe de nada. O que é que o povo sabe da Bíblia? Hein? Não sabe de nada das Escrituras. Você pergunta às pessoas sobre certos assuntos das Escrituras, eles não sabem, eles ficam até com raiva de você. Você pergunta para as pessoas sobre a Bíblia, que você perguntar para um irmão, uma irmã, ô irmão, você lê a Bíblia? Eles ficam com raiva de você, porque você fez essa pergunta. Porque as pessoas não estão querendo saber de Bíblia. Eles só querem saber de religião, de igreja, e isso e aquilo outro. Mas da Bíblia, a palavra de Deus, eles não quer saber de nada disso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós podamos entender as Escrituras Sagradas. Mas eu quero, como eu falei aqui, eu quero falar 3 coisas sobre esse assunto, sobre predestinação, que são muito importantes para você saber que essa doutrina é uma doutrina bíblica e correta. Porque Deus enviou o seu profeta, e o seu profeta veio e nos trouxe a revelação dessa doutrina. 3 coisas sobre essa doutrina que vamos falar aqui hoje para você. Primeira coisa, o que é predestinação? O que é? O que é predestinação? Segunda coisa, para que a predestinação? Hein? Para que a predestinação? Por que Deus criou essa doutrina? Qual foi o propósito de Deus criar essa doutrina dentro da igreja? Predestinação. Terceira coisa, o que a predestinação faz? Então são essas 3 coisas que vamos estudar hoje. O que é predestinação? Para que a predestinação? E o que a predestinação faz? Primeiro, vamos estudar aqui o que é a predestinação. E a mensagem do profeta vai nos ajudar a esclarecer isso para as pessoas. O que é predestinação? Aqui na mensagem pergunta e resposta, parágrafo 101,
o profeta de Deus, ele vai explicar para você o que é predestinação. E depois eu vou mostrar nas escrituras sobre isso. Veja o que é que o profeta diz aqui. Na mensagem, pergunta e resposta, ele diz assim: predestinação é apenas a presciência de Deus. Predestinação é apenas a presciência de Deus. Deus sendo infinito, pelo conselho Deus sendo infinito, pelo conhecimento prévio, sabia de todas as coisas. Ou ele não seria infinito. Então se veja o que é que Von Brandt está dizendo aqui. Predestinação é apenas a presciência de Deus. Deus sendo infinito, pelo conhecimento prévio, sabia de todas as coisas, ou ele não seria infinito. Quer dizer, Deus, antes de uma pessoa nascer, antes de qualquer coisa acontecer, Deus já sabia o que aquela pessoa seria. Deus já sabia o que a formiga ia fazer quando aparecesse. Deus já sabia para que servia o sol. Porque antes dele criar essas coisas, ele já sabia. Então isso é predestinação, isso é presciência. É algo antecipado. Antes de acontecer aquilo, Deus já sabe antecipadamente. Então, deixa eu repetir mais uma vez a palavra do profeta. Predestinação é apenas a presciência de Deus. Deus sendo infinito pelo conhecimento prévio. Hein? Uma coisa que acontece antes do acontecimento. É como você vai fazer o vestibular, né? Você vai fazer o vestibular e antes de você fazer o vestibular, você faz o pré-vestibular. O pré-vestibular, que é um estudo ou algo que você faz antes do vestibular. Então isso é predestinação. Que antes de acontecer aquilo, Deus já sabia. Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Você veja, Deus, quando ele estava criando os anjos, imagine ele criando Lúcifer. Ele criando Lúcifer e já sabendo o que Lúcifer ia ser. O que ele ia fazer. Hein? Essa é a da Bíblia. Deus criando Lúcifer e ele já sabia o que ele ia ser. O que ele ia fazer ali no céu e depois o que ia fazer aqui na terra. Deus já sabia. Deus criando o indivíduo Lúcifer e já sabendo dessas coisas. Não é como nós. Nós casamos, temos um filho, o filho nasce, ele vai crescendo, você vai ensinando, e você não sabe o que esse filho vai ser no futuro. O que ele vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, não sabe. Mas Deus é diferente. Ele, quando estava criando o Lúcifer, os anjos, ele já sabia o que eles iam ser, porque isso é um conhecimento prévio de Deus. É a sua presciência, é isso que é predestinação. Agora, vamos ver o que é que a Bíblia ela fala sobre isso. Aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Deus nos ajude nessa hora, nesse momento. Apocalipse 13, versículo 8. A Bíblia diz assim, ó. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí, o Cordeiro, antes de Cristo nascer e morrer pelos nossos pecados, aquilo já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Quer dizer, já estava na mente de Deus o projeto, aquilo. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio já sabendo o que ia acontecer com ele. Essa é a verdade. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani orando, e ele começou a suar sangue, ele começou a orar e disse, Pai, que for possível, afasta de mim esse cálice. Depois ele disse,
mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. Porque a vontade de Deus era que o filho morresse, porque isso já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, antes de Deus criar qualquer coisa, Cristo, o Filho de Deus, já estava morto na mente de Deus. Isso é predestinação. Agora veja o que, a Bíblia diz, Apocalipse 13:8. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos para o capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8 também, diz assim, ó. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram e vindo a besta que era e não é, mas que virá. Olha aí. Então essas pessoas que adoraram a besta, que adoram a besta, os nomes deles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, eles são predestinados para outra coisa, mas não para ter os seus nomes no livro da vida. Então, isso é predestinação? Isso é predestinação. Deixa eu repetir mais uma vez as palavras do profeta de Deus, William Branham, no parágrafo 101 da mensagem Pergunta e Resposta. Ele diz: predestinação é apenas a presciência de Deus, Deus sendo infinito, pelo conhecimento prévio, sabia de todas as coisas. Ou ele não seria infinito? Vê, ele sabia o que aconteceria. Assim, pela sua presciência, ele pôde predestinar. Isso é a verdade. Isso é as escrituras. E o profeta de Deus, o sétimo anjo, trouxe a verdadeira revelação sobre esse assunto da predestinação, coisa que Calvino não trouxe, coisa que outros reformadores, Conen e outros homens não trouxeram, porque eles tinham teologia. E com a teologia você não esclarece a Bíblia para ninguém. Mas a revelação profética, ela traz luz sobre a Bíblia. Então, o que é predestinação? O que é predestinação? É a presciência de Deus. Predestinação é a presciência de Deus pelo conhecimento prévio. Isso é predestinação. É a presciência de Deus. Agora, vamos para um outro ponto, para um segundo ponto. Por que a predestinação? Você veja que o que é predestinação é a presciência de Deus. Deus já sabia o que ia acontecer, antes de acontecer, já sabia, porque já tinha acontecido na mente dele. Ele já sabia que eu estaria aqui pregando hoje sobre esse assunto antes de eu nascer. Antes de eu vir ao mundo, Deus já sabia que eu estaria aqui hoje, nessa mesma hora, pregando essa mensagem. Isso é predestinação. É a presciência de Deus. Agora, para que a predestinação? Qual é o motivo, o propósito dessa doutrina da predestinação? Vamos para as Escrituras? Vamos para as Escrituras? Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Veja o que aqui a Bíblia diz aqui no livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, e o versículo de número 2. Número 2 e número 3 de Malaquias, capítulo 1. Diz assim: E eu vos amei. Malaquias, capítulo 1, versículo 2. E eu vos amei, diz o Senhor. Mas vos dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Versículo 3. E aborreci a Esaú e feri de todos os seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragão do deserto. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Agora, para você entender isso que ele está dizendo aqui, vamos para Romanos, capítulo 9,
versículo 11 e o versículo 13 de Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 11 e o versículo 13 de Romanos diz assim. Isso aqui é para você entender o que o profeta Malaquias fala no seu capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Ele diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. E foi dito a ele, e foi dito a ela, o maior servirá o menor. Versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas veja, quando foi que Deus passou a amar Jacó e aborrecer Esaú? Antes deles nascerem. Antes de Jacó e Esaú nascer, Deus já amava Jacó e aborrecia Esaú antes de dois nascer. Mas como é que você pode amar uma pessoa antes dessa pessoa nascer e aborrecer outra antes de nascer? Porque Deus já sabia o que ia acontecer na vida de Jacó e na vida de Esaú. Agora, que você for olhar na visão natural, você veja que Esaú, ele era mais melhor do que Jacó. Hein? Ele era mais melhor do que Jacó. Jacó enganou a mãe, não enganou o pai. Jacó enganou o sogro. Jacó enganou muita gente. Mas Deus amou mais Jacó do que Esaú. Esaú era melhor do que Jacó. Esaú era mais religioso do que Jacó. Esaú era mais crente do que Jacó. Esaú era mais... Ele amava o seu pai. O seu pai, ele caçava. Ele era um caçador. Ele caçava caça para o seu pai. Enquanto Jacó... Olha, para você ter uma ideia, a palavra Jacó significa enganador. Mas a Bíblia diz que antes deles dois nascer, Deus amava mais a Jacó do que Esaú. Agora, por quê? Porque que Esaú era mais melhor do que Jacó. Sabe? Esaú era mais melhor do que Jacó. Jacó enganou o pai. Jacó enganou o sogro. Jacó era um enganador, enganava as pessoas. Mas Deus disse que ele amava Jacó e Esaú. Por quê? Agora por quê? Aí vem o propósito da predestinação. Deixa eu aqui na mensagem a Era de Esmirna. Você vai descobrir por que isso. Era de Esmirna, parágrafo 139, o profeta de Deus diz assim, ó. Preste bem atenção. Por que é que Deus amava Jacó e aborrecia Esaú, e Esaú era mais melhor do que Jacó? Olha na Bíblia, veja nas escrituras, que naturalmente falando, Esaú era muito melhor do que Jacó. Jacó enganava todo mundo, enganava pai, enganou o sogro, enganou todo mundo, roubava as coisas das pessoas. Jacó era um. Mas Deus amou ele. Mas por quê? Por quê? Qual o motivo Deus amou um homem dessa qualidade e não amou outro que era mais melhor? Por que você pegasse Jacó e Esaú e colocasse aqui na nossa frente? Claro, que a gente ia escolher quem? Esaú. Esaú era mais crente. Esaú era mais fiel ao seu pai. Ele era mais alinhado. Ele era mais correto. E Jacó? Jacó enganava todo mundo, enganou o pai, enganou a mãe, enganou o sogro, enganou as pessoas. Claro que você ia escolher ele, Esaú, não Jacó. Mas Deus escolheu Jacó. Qual o motivo? Vamos ver aqui, no parágrafo 339 da mensagem Era de Esmirna, o profeta explica. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. Olha o que meu brother está dizendo. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra ou a semente. Então é aquilo que está dentro da pessoa que é predestinado. Não é a pessoa em si. Não sou eu. Não é você, mas o que está dentro em você. É o que está dentro de você que vem predestinado. Ele continua. É isso. Lá no passado, muito distante, para alcance da mente humana, o eterno Deus, com eternos pensamentos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci Esaú. E nem tinha eles nascido ainda, e nem feito bem ou mal. Veja, foi o pensamento, e depois que esse pensamento tinha sido expressado, Deus comprou de volta a Jacó, porque Jacó somente era semente. Aleluia. Então, veja só, quando chegou o dia certo, o momento certo,
de Deus chamar Jacó novamente, meu amigo, Jacó nunca mais foi o mesmo homem. Porque dentro de Jacó existia algo que era predestinado, a semente. Então por que a predestinação? Por causa da semente, meu irmão. Agora deixa eu voltar lá para o princípio no livro de Gênesis capítulo 3. Duas sementes foram plantadas na terra. Duas sementes. A semente de Deus e a semente do diabo. A semente de Deus veio através de quem? De Abel. A semente do diabo através de Caim. E essas sementes se misturaram no decorrer das eras. Por que você acha que veio o dilúvio? Foi para quê? Por causa da mistura de semente. Mas essa semente passou através do dilúvio e continuou misturando novamente. Quando Jesus entrou em cena, em Mateus capítulo 13, ele também fala sobre as duas sementes, a semente do trigo e a semente do joio. É por isso que Deus colocou a doutrina da predestinação por causa da semente. E você veja que Jacó tinha semente de Deus. E Esaú não tinha semente de Deus, ele tinha outra semente. E Jacó era tudo, mas quando Deus, preste bem atenção às palavras de um profeta, ele diz assim, ó. Nem tinha eles nascido ainda e nem feito o bem e o mal. Veja, foi o pensamento, e depois que este pensamento tinha sido expresso, Deus comprou de volta a Jacó, porque Jacó somente era semente, e apenas tinha a semente, e por isso que ele tinha respeito à primogenitura e o pacto de Deus. Apesar que Jacó era enganador, enganou as pessoas, fez coisa errada, mas ele tinha uma coisa que ele amava, que era o pacto, a herança de Deus, a primogenitura. Esaú não. Esaú sendo uma boa pessoa, um homem direito, correto, obediente a seu pai, mas trocou a sua herança por um prato de comida. Hoje muitas pessoas fazem isso, meu irmão. Muitas pessoas trocam a sua herança, trocam a sua promessa por qualquer coisa, pela política, certo? As mulheres trocam por uma calça de um homem, pelo batom, cabelo cortado, estão trocando a sua herança. Isso mostra que tipo de semente elas têm dentro delas. E deles também, eles mostram isso. Quando você diz que é cristão, que é um crente, que é isso, que é aquilo, e troca as coisas de Deus por qualquer coisa do mundo, isso mostra o tipo de semente que você tem. Isso mostra. Mas Jacó, apesar dele ter sido o que foi, mas quando chegou o dia certo, Deus o chamou. E Jacó nunca mais foi o mesmo, nunca mais. Até o nome dele foi mudado. De Jacó, de um enganador, para Israel, o príncipe de Deus, o campeão de Deus, aquele que lutou com Deus. E Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele agora é Israel, se tornou um novo homem, uma nova pessoa. Aquilo que ele fazia não faz mais, porque agora Deus chamou a semente que estava dentro dele, que era predestinada, agora foi manifestada na terra. Aleluia! Isso que é predestinação. Por que a predestinação, irmão Jair? Por causa da semente. E isso desde o jardim do Éden. Desde quando Deus estava criando Lúcifer, ele sabia que ia ter duas sementes na terra. Então ele predestinou uma para se salvar e outra para ser destruída. Isso ele fez antes da fundação do mundo. Ele já sabia que ia acontecer, que ia ter essas duas sementes na terra. Deus já sabia que ia ter as duas sementes na terra. E Deus predestinou uma para se salvar e outra não. Isso antes da fundação do mundo. Então, para que a predestinação? Por causa da semente. Amém? Agora vamos para a última parte. Eu disse que era 3 coisas. O que é predestinação? É a presença de Deus. Por que a predestinação? Por causa da semente. E o que é que a predestinação faz? Hein? O que é que a predestinação faz? Qual é o trabalho da predestinação? Vamos ver aqui nessa escritura? Deixa eu ler aqui uma escritura. Eu quero começar aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
capítulo 4, versículo 3 de 2 Coríntios. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Então Paulo está dizendo aqui que tem pessoas que o evangelho está escondido para ele. Ele está dentro da igreja, está com a Bíblia na mão, vai para a igreja todo dia, é um crente, mas não sabe nada do evangelho, porque ele foi predestinado para não saber. É a semente que ele carrega dentro dele, não é uma semente de Deus, não é uma semente denominacional, é uma semente religiosa. Ah, meu pai. O que é que a predestinação faz? Deixa eu ler a mensagem do profeta aqui para encerrar. Mensagem de adoção, primeira parte, para o 106. O profeta de Deus diz assim, ó. A predestinação olha para o destino. O que é que a predestinação faz? Ela te leva ao teu destino. E qual é o teu destino? Ou salvação ou perdição. Agora, ninguém sabe quem vai se perder e ninguém sabe quem vai se salvar. Isso já aconteceu antes da fundação do mundo. Deus fez essa escolha antes da fundação do mundo. Porque ele sabia que ia ter duas sementes na terra. Então, a predestinação serve para isso, meu irmão. Para te guiar até o teu destino. E qual é o teu destino? A palavra destino quer dizer meta. Qual é o teu destino? Qual é a tua meta? Onde tu vai parar? Então, meu irmão, que Deus te ajude, que Deus nos abençoe também. Eu quero que vocês que assistem meus vídeos, entrem no meu canal HMTV, se inscreva, examine cada vídeo que está aí no nosso canal, examine. Deixe suas perguntas, deixe seu comentário, sua crítica, viu? Porque uma proposta aqui é ajudar você, ensinar você a verdade, ensinar aquilo que as religiões não querem nem saber dessas coisas. Mas Deus nos ajude e enviou um profeta para nos ajudar, para nós podermos ensinar essas coisas às pessoas. Deus nos abençoe. E até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HAMTV. Deus abençoe e shalom e shalom.